Boa noite a todos. Nós rogamos a Jesus que nos ampare, que nos ilumine em mais este momento de reflexão em que nos reunimos aqui para buscar um pouco mais de entendimento do Evangelho que Jesus nos traz. O tema proposto desta noite, como nossa irmã Esté já mencionou, é o homem de bem, que também se estende à mulher de bem, né? E antes de iniciarmos efetivamente, as nossas reflexões, eu quero fazer uma breve pesquisa. Quem aqui nesse auditório se considera um homem ou uma mulher de bem? Levanta a mão, por favor. Bom, eu me achava também que eu era um homem de bem, até eu ler essa mensagem que está no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um exercício, né? Isso. E quando nós lemos essa mensagem, a gente começa a perceber o quanto estamos distantes ainda de possuir todas aquelas características morais do homem de bem. Mas eu resolvi, quando eu li esse tema, fazer diferente, porque inicialmente eu pensei em elencar aqui, mostrar quais são essas características do homem de bem, e aí ir comentando, Mas eu resolvi fazer algumas reflexões que se vinculam a esse tema do homem de bem. E não há como falar sobre esse tema, falar sobre o homem de bem, sem falar do sentimento maior, do sentimento por excelência, o amor. E aí, lembrando mais uma vez a instrução do Espírito Lázaro, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, quando ele fala sobre a lei de amor, ele diz: o amor, não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. O amor como o ponto, o cume, o ponto mais alto dos sentimentos. O irmão Lázaro, ele fala essas palavras quando ele vai tratar sobre o amor. E eu trago, para poder compartilhar, algumas reflexões que o orador espírita Arthur Valadares fez acerca desse tema, o homem de bem, vinculado ao Evangelho. O que é o propósito da religião em nossas vidas? Qual é o propósito no planeta Terra disso que denominamos, que chamamos de religiões? Porque talvez a nossa experiência religiosa ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, se manteve distante do objetivo para o qual nós fomos criados. É possível que a nossa experiência religiosa ela tenha, de certa forma, se perdido ao longo do tempo. É possível que tenhamos perdido o foco quando pensamos, quando vivenciamos essa experiência religiosa. E deixamos de lado o que é importante, o que é essencial, e nos prendemos, nos apegamos aos acessórios, aos aspectos exteriores, ou seja, ao que é irrelevante. Porque é no mínimo curioso quando a gente observa, quando a gente faz essa reflexão, que um instrumento, no caso as religiões, que deveriam unir, que deveriam aproximar
os seus adeptos, as criaturas. Não é isso que tem acontecido. Nós observamos que as religiões, esse instrumento, tem sido, em grande parte, a causa de divisões, de separações, de cisões, de perseguições, de guerras e, infelizmente, de morte. É possível que o número relacionado às religiões, os números ligados à morte, a desencarnes, sejam muito maiores do que imaginamos. Então, quantas pessoas já foram cruelmente perseguidas, aniquiladas, assassinadas em nome da religião, em nome de Deus? Por mais que isso nos choque, isso é verdade. Então, o que é religião? O que significa religião? Religião é o sentimento divino de conexão da criatura com o seu Criador. Essa é a meta, essa é a ideia, essa é a proposta inicial da religião, de qualquer religião. É a proposta principal de uma religião. As religiões são movimentos humanos que trazem aspectos de origem divina e aspectos de origem humana. E aí esses aspectos se misturam. Por isso que as religiões no nosso mundo, no nosso planeta Terra, acabam com essa mistura de sentimentos, com a mistura das nossas paixões, dos nossos vícios. Eles fazem com que percamos esse foco do que realmente importa nas religiões. E assim, visualizamos constantemente essas situações, inúmeros casos, inúmeros malefícios oriundos dessa influência material, essa influência humana que habita tão fortemente em nós, atrapalhando essa meta para a qual as religiões foram criadas. E esse tema, um homem de bem, ele busca resgatar, ele objetiva resgatar essa meta, essa proposta religiosa. E aí, para isso, vamos recordar uma parábola que Jesus nos traz, uma parábola que é bem famosa no seio das religiões. Mas antes da gente relembrar essa parábola, que é muito famosa, é muito conhecida, eu gostaria de contextualizar o momento, a época, a região em que Jesus conta essa parábola. Então Jesus, ele se dirigia com os seus discípulos em sua última viagem a Jerusalém, porque Jesus ele já tinha consciência que aquela viagem ele não retornaria mais. Ele já estava se conduzindo até aquela cidade, ele estava já semeando, estava preparando os corações de seus discípulos para o que viria a acontecer. Então Jesus ele se propõe a caminhar em direção a Jerusalém com seus discípulos. E aí, de maneira inusitada, de maneira inesperada, o Cristo ele faz uma proposta que realmente ninguém esperava, aquelas palavras. Ele diz que era necessário que eles passassem antes em Samaria, em uma região chamada Samaria. O que naquela época isso era muito incomum. Ninguém que se dirigia até Jerusalém passava por Samaria. E vamos explicar o porquê. Porque naquela época havia uma grande rivalidade, atrelado inclusive a aspectos religiosos, entre judeus e os samaritanos,
que eram os habitantes dessa região chamada Samaria. Então, aqueles povos, né, dessas duas regiões, que descendiam do mesmo, né, tinham a mesma origem, tinham o mesmo tronco, eram oriundos, né, do mesmo patriarca, assim como afirmam as Escrituras, no caso Jacó, que posteriormente viria a ser a nação que nós conhecemos como Israel. E aquela rivalidade, aquela rixa, sobretudo por questões religiosas, dividiu aquela região, dividiu aquele povo em dois povos, né? Ao norte, a nação de Israel, que viria a ser chamada de Samaria. Ao sul, o reino de Judá, a cidade de Jerusalém. Então essa cisão, essa discórdia, essa divisão, essas intrigas chegavam muitas vezes até as vias de fato. Muitas vezes ocorriam grandes agressões, grandes intrigas, grandes brigas por conta dessa divisão que havia estabelecido. E a época de Jesus, esse clima entre esses dois povos era um clima muito pesado, era um clima muito tenso. Então, por muito tempo, houve essa guerra psicológica, essa guerra emocional e muitas vezes física. E um tempo antes, os samaritanos, eles haviam ofendido extremamente os judeus. Eles espalharam alguns cadáveres no grande templo de Jerusalém, e essa atitude, essa ação, para aqueles judeus mais ortodoxos, mais fanáticos, era uma grande ofensa, era algo que jamais alguém iria imaginar que fosse ocorrer. Então, muitas vezes, o povo samaritano, eles era um povo ignorado, evitado, né? Ninguém queria conviver com os samaritanos, ninguém queria passar perto de um samaritano. Então, por conta de todo esse clima, a gente percebe que a época de Jesus era um clima realmente muito tenso. Nas sinagogas, muitas vezes, as pessoas oravam para desejar a infelicidade dos samaritanos. Então, foi no meio desse clima tão pesado, tão tenso, que ninguém realmente cogitava, ao fazer esse trajeto para Jerusalém, passar por Samaria. E aí havia outras questões que ainda eram dificultadores para que alguém, ao fazer esse percurso, quisesse passar por essa região. Era uma região, né, que tinha esse clima muito tenso, e além disso era uma área muito árida, era uma área muito desértica, né, de difícil acesso. Então, o normal era que os judeus que saíam, né, e fariam essa viagem partindo da Galileia, eles não tomavam o caminho mais curto, eles davam uma volta imensa, exatamente para evitar, né, para diminuir o risco de encontrar algum samaritano. Tamanha a hostilidade, né, aquele receio de encontrar com aquele povo. E aí eles faziam esse percurso caminhando às margens do Rio Jordão, até porque era um clima mais ameno, né, além do receio de encontrar, né, como eu disse, algum samaritano. Então, quando eles chegavam lá embaixo, eles começavam a subir em direção ao grande templo, né, à grande cidade de Jerusalém. E aí, nesse contexto, Jesus
vira para os seus discípulos e fala: olha, é necessário que eu passe por Samaria. Imagine, né, a reação dos discípulos ao ouvir aquilo. Aqueles discípulos que muitos deles eram jovens, estavam cheios de energia, e muitos ainda não haviam de fato compreendido a mensagem do Cristo. O Cristo que veio romper aqueles velhos paradigmas, veio mostrar uma nova visão da nossa relação com Deus e com o nosso semelhante, com o nosso próximo. E aí, para isso, Jesus, ele necessitava daquele cenário, exatamente como foi descrito aqui para vocês. Então, Jesus, ele se utilizava, né, daquele cotidiano, daquelas pessoas, daquela situação, daquele cenário, para que pudesse exemplificar e para que aquelas pessoas pudessem assimilar, né, por conta de suas experiências, pudessem assimilar com mais profundidade o que Jesus estava querendo nos passar. E aí Jesus envia 2 discípulos para pedir hospedagem, né? Pedir hospedagem na casa de alguém. E aí hospitalidade era algo extremamente sagrado naquela época. Era algo que até hoje, né, alguns pesquisadores afirmam que nas regiões do interior daquela região, a hospedagem, a hospitalidade é algo muito sagrado. Ou seja, quando alguém nega hospedagem a um viajante, né, que está ali com muitas dificuldades, está em terras estrangeiras, isso é muito mal visto. Chega a ser realmente uma ofensa. Então, se havia algo realmente sagrado, era realmente receber, né, hospedar um viajante. Então, recusar essa hospitalidade, aquele que estava cursando, né, que estava ali naquela viagem, às vezes muito longa, muito difícil, realmente era uma grande ofensa. E aí Jesus, sabendo, né, de todo esse contexto, essa situação, pede que 2 discípulos, João e Tiago, vá requisitar hospedagem. Então, por que a hospedagem era realmente algo sagrado? Porque aquele povo, ele conhecia as angústias, né, de um viajante do deserto. Eles conheciam, porque era uma realidade, já que naquela época não havia os meios de transporte que nós conhecemos, era realmente muito difícil essa caminhada. Então, havia esses valores, né? Só que aí os 2 discípulos voltam e dão a notícia para o Mestre, né, para o Cristo, que não haviam sido bem recebidos, né, e não receberam aquele acolhimento, né, sofreram aquela recusa, aquela negativa. Isso foi uma grande ofensa. E aí os discípulos, né, João e Tiago, eles se dirigem até Jesus e falam assim: Mestre, nos recusaram hospedagem. O Senhor quer que oremos aos céus para que os céus mande fogo e destrua completamente aquele povo? Os apóstolos de Jesus falando isso, depois de terem convivido, né, com o Mestre, depois de 3 anos de convivência, né, porque eles ainda não haviam efetivamente compreendido a mensagem do Cristo. E aí vale uma reflexão: será que nós hoje, né, em uma situação como essa, que não é muito distante de nós, será quando nós enxergamos alguém de uma outra crença, de alguém que não pensa como nós, será que somos capazes de enxergar
homens e mulheres de bem nessa outra pessoa que não faz parte da nossa religião, que não pensa conosco, que não faz parte do nosso ciclo de amizades? Será que temos essa capacidade, como Jesus teve, de mesmo sabendo das limitações do próximo, do seu semelhante, mesmo assim ele enxergava os potenciais? O que aquela pessoa, apesar, né, de todas as suas sombras existentes em seu íntimo, quais são os potenciais? O que aquela pessoa poderá se tornar? Era assim que Jesus enxergava o seu semelhante. Então, será que nós temos ou exercitamos, desenvolvemos essa capacidade de enxergar as virtudes no outro, enxergar o lado positivo, as habilidades, os conhecimentos que o outro possui e que também nós necessitamos? Então, falar sobre homem ou mulher de bem é, sobretudo, falar e desenvolver essa necessidade de enxergar o outro além das aparências. Essa é a reflexão, é enxergar realmente esse potencial. Assim como uma mãe olha para o seu filho, que ainda comete muitos erros, mas ela olha para o futuro. Em que aquele filho pode se tornar? Ela olha para a possibilidade de cura do seu filho. E aí Jesus fala, né, para os seus discípulos: Tiago, João, vocês não compreenderam que o Filho do homem não veio para destruir, não veio para matar, não veio para ferir, e sim para salvar, para socorrer, para curar. Então, a proposta não é ferir, e sim alimentar o potencial que cada um de nós possuímos. É enfatizar, é alimentar, dar força para aquele nosso lado positivo, nosso lado bom, porque com certeza nós não fomos criados por Deus, pelo nosso Criador, para ficarmos eternamente no erro, nos equívocos. Então, essa era a proposta e é a proposta do Cristo. É ajudar uma pessoa que cruza o nosso caminho, é dar um passo além, ajudar esse semelhante a dar um passo além. Como seriam diferentes as nossas relações lá fora, no ambiente doméstico, no ambiente de um comércio, no ambiente na rua, no ambiente de trabalho, se estivéssemos dispostos a agir dessa maneira, de enxergar o potencial em nossos semelhantes, ao invés, né, de como geralmente nós agimos, de apontar o dedo, de julgar, de condenar, de criticar. Então vamos identificar a boa parte que há em cada um daqueles que convivem, daqueles que cruzam o nosso caminho. E aí estaremos contribuindo para que esse mundo de regeneração, esse reino dos céus que tanto Jesus mencionou em seus ensinamentos para nós. E aí, chegando a Jerusalém, Jesus e os discípulos no meio, né, daquela multidão, ele é abordado por um doutor da lei, que veio mais uma vez fazer aquele teste, que muitas vezes nós enxergamos, né, com maus olhos, achamos que aqueles doutores da lei vinham apenas com aquela malícia, mas era comum aquele debate de ideias, era muito comum naquela época. E aí um desses doutores da lei, sábios, né, chega até Jesus e pergunta: mestre, o que eu devo fazer? O que eu farei para herdar a vida eterna? Ou alguns poderiam perguntar:
né, o que eu devo fazer para alcançar a salvação? Como habitar um mundo melhor? Se houvesse espiritismo já naquela época, o espírita iria perguntar como, né, habitar um mundo regenerado. Como fazer isso? O que eu devo fazer para que amanhã eu possa habitar esse mundo regenerado, esse mundo melhor? E aí muitos ainda enxergam, e durante séculos na nossa história, muitas visões acerca dessa salvação tinham, e muitos ainda infelizmente têm, o conceito de que salvação, essa busca de salvar a alma, eu não preciso me comprometer com a minha transformação. É algo que não está vinculado, não é a finalidade maior. Para muitos, o conceito de salvação está atrelado, está vinculado à adesão, né, ao nome, a fazer parte dessa ou daquela religião. Então é ainda aquele conceito de seguir o Cristo, né, de estar ou não estar ao lado de Jesus, de aceitar ou não Jesus. O que gerou, né, muitos desentendimentos, muitas interpretações equivocadas, porque dizer-se cristão era exatamente buscar esses conceitos. Isso significava aguardar a salvação sem realmente esse compromisso, esse comprometimento de buscar essa transformação interior. Porque esse era o conceito, essa era e é ainda a interpretação dessa busca do reino dos céus. E aí veremos que as religiões, elas viraram, em grande parte, um rótulo que eu preciso buscar, que eu preciso, né, me justificar para que eu possa fazer parte. E eu tendo aquele rótulo, seja qual for a religião, eu estarei, né, já caminhei metade do caminho e não preciso me esforçar muito. E aí Jesus, quando ele foi questionado, né, por esse doutor da lei, o que era preciso para herdar, né, o reino dos céus, Jesus, ele raramente dava uma resposta pronta, rápida. Muitas vezes ele fazia uma pergunta para aquele que o indagava. E por que isso? Porque ele não sabia a resposta? Não, com certeza ele sabia. Só que ele fazia uma pergunta ou contava alguma parábola para que aquela pessoa ou aquelas pessoas pudessem, com base no conhecimento que cada um tivesse, pudesse identificar e pudesse principalmente refletir se aqueles valores então seguidos estavam tendo alguns frutos ou não. Então Jesus pergunta para aquele doutor da lei: o que está escrito na lei? E como você lê o que está escrito? E aí aquele doutor da lei, ele relembra os mandamentos divinos de amar a Deus e amar o próximo. Ou seja, eu recebo do alto e espalho para os meus semelhantes, e espalho para os meus pares, para os meus iguais. Mas aí, aquele doutor da lei, incomodado ainda com aquela resposta, ele continua, ele complementa. E aí, essa pergunta pode significar a maior reflexão do nosso encontro aqui esta noite. Aquele doutor da lei pergunta a Jesus: mas quem é o meu próximo? E o conceito então, vigente de próximo era alguém da minha seita, era alguém da minha religião.
da minha classe. Esse era o conceito, e a gente não pode dizer, né, que estamos isentos, já vencemos esse conceito, porque ele ainda persiste em nossos dias. E aí Jesus, ele novamente não dá uma resposta rápida, ele conta uma história, ele conta uma parábola, que finalmente vamos relembrar. E aí ele fala: tinha um homem descendo de Jerusalém para Jericó. Caiu na mão de salteadores que o espancaram, o despojaram de tudo que ele tinha e o deixaram semi-morto à beira do caminho, à beira da estrada. E aí, antes de continuarmos, antes de relembrarmos essa parábola, é bom que a gente relembre ou conheça algum simbolismo já no início dessa parábola, porque ele fala assim: tinha um homem descendo de Jerusalém para Jericó. E aí, naquela época, Jerusalém, né, por ter aquele grande templo, quando alguém ia para Jerusalém, isso significava não apenas um ponto geográfico, isso significava uma ascensão espiritual, porque quem caminhava, quem viajava para Jerusalém, isso representava que aquela pessoa estava buscando essa conexão com o Criador. Pelo contrário, alguém que vinha, né, que estava vindo de Jerusalém, descendo, esse era o termo, né, utilizado, descendo para Jericó, era alguém que estava mais voltado às coisas materiais. Então havia esse simbolismo. E aí Jesus fala: tinha um homem descendo de Jerusalém para Jericó. E aí esse homem foi abordado por esses salteadores. E aí continua essa parábola. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de longe. Reparem que o sacerdote estava descendo de Jerusalém para Jericó. Mais uma vez o simbolismo de alguém que estava se distanciando desses valores espirituais. Era isso que Jesus era o pano de fundo, né? E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de longe. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se daquele moribundo, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, 2 moedas, e deu ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Essa parábola é encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 10 a 35. O sacerdote e o levita, eles tinham alguns rituais de purificação, que nós não vamos entrar em detalhes, mas esses rituais de purificação impedia muitas vezes de se aproximar de uma pessoa que havia desencarnado, por exemplo, né? E aquele homem que estava ali à beira do caminho, né, como a própria parábola menciona, estava semi-morto, estava sem roupas, estava ensanguentado, cheio de feridas, cheio de hematomas. Então, para o sacerdote e para o levita, né, que simbolicamente estavam se distanciando de Deus, nessa parábola que Jesus nos conta, se eles se aproximassem, né, para socorrer aquele homem, era como se isso fosse macular,
fosse humilhar, por que não dizer assim, perante aquela classe que eles faziam parte. Então eles se distanciam. E o samaritano? Imaginem vocês quando Jesus, ao contar essa parábola, mencionou essa palavra samaritano. Como que todos ouviram quando Jesus, como que aquelas pessoas que estavam ali, aquela multidão, como que eles encararam, como que eles reagiram quando Jesus citou que foi o samaritano que ajudou, que socorreu aquele homem. E aí Jesus, ao contar essa parábola, ele estava instigando aquele povo a refletir que o que importa não são as aparências, mas sim a vivência desses valores que eu digo seguir, que eu digo estudar, que eu digo acreditar. Então, essa parábola, ela mostra, ela nos traz essa reflexão, e ela é muito atual, ela se aplica para cada um de nós, que muitas vezes condenamos e julgamos pela aparência, pelos fatores externos. E aí Jesus encerra essa parábola retornando a pergunta para aquele doutor da lei, indagando: quem você acha que se tornou o próximo daquele que estava caído? E a parábola, essa parábola do bom samaritano, ela vem exatamente nos alertar quem realmente é o nosso próximo. Ou nós temos sido o próximo de alguém? É por isso que Kardec, ele vem nos dizer que toda religião que não aperfeiçoa os seus seguidores, que não faz com que haja esse progresso de seus adeptos, essa religião não cumpre o seu papel. E o Espiritismo não está isento disso, longe disso, porque o Espiritismo é um corpo de leis, de conhecimentos, mas somos nós que vamos seguir esses conhecimentos e colocá-los em prática. E aí Kardec complementa, que todas as religiões que fixam elementos, em elementos exteriores, em aparências, elas produzem fanáticos, supersticiosos e hipócritas, mas jamais homens de bem. Olha aí a expressão que dá o tema do nosso estudo de hoje, da nossa reflexão de hoje: homem de bem. Então, os elementos que nos diferenciam, nós, dos nossos irmãos de outras crenças, que estão no mesmo barco que nós, estão em aprendizado, como nós também estamos. A forma como cada um expressa a sua fé, isso é acessório. Os rituais, isso não é o mais importante. O que nos une é a essência. O que nos une é a essência do Evangelho de Deus, que é trazida por intermédio de Jesus. Então, eu estou buscando ser um homem ou uma mulher de bem, ou eu ainda estou preso aos rótulos? Ou ainda eu me preocupo mais com essa imagem que eu estou gerando para o outro? Qual é a minha preocupação? Porque muitas vezes agimos como invigilantes dessas reflexões que o Evangelho nos traz. Porque se eu começar a pensar assim, eu vou olhar para o meu semelhante, apesar dele pensar diferente de mim, e vou buscar o potencial que existe nele, e vou valorizar o que há de melhor nele. E ao invés de nos separarmos, vamos nos unir. E não importa se o outro não vai agir assim, eu preciso estar em paz com a minha consciência.
E aí, esse texto, né, que nós mencionamos, eu vou ler apenas o primeiro parágrafo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizesse. A gente lê só esse primeiro parágrafo, né? E a gente percebe o quão distante estamos. Mas sabe quantos parágrafos são? 19. Que fica como dever de casa. O verdadeiro homem de bem, se ele fala verdadeiro, então é porque existe o falso. Existe o falso homem de bem, que muitas vezes nós nos comportamos assim. É aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Ele não está falando que é aquele que fala, não é aquele que assiste palestra, não é aquele que faz palestra. É aquele que pratica. É aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Que muitas vezes nós até conseguimos praticar esses elementos de maneira isolada. Às vezes nós somos justos, mas muitas vezes é uma justiça sem amor. E aí a nossa justiça vira o quê? Vira vingança, vira punição. E a gente fala assim, né? Eu espero que aquela pessoa passe por isso, passe por aquilo, porque é a justiça. Eu estou buscando justiça. É os nossos vícios, né? São as nossas paixões humanas distorcendo o que é justiça. Muitas vezes agimos com amor, o amor que conseguimos alcançar, mas nos falta a justiça, né? É o caso típico dos pais que passam a mão, né, na cabeça de seus filhos. O filho erra, o filho se equivoca, e nós, como pais, não sabemos colocar limites, não sabemos enxergar a hora de dizer não. Agimos com amor? Agimos, mas muitas vezes não agimos com justiça, porque o filho comete um erro, comete um equívoco, só que eu não quero, né, muitas vezes, que a lei seja implacável com ele. Com o filho do outro, sim. Justiça, amor e caridade, né? Olha, e quando fala em caridade, então, aí fica mais difícil, né? Porque sabemos que a caridade que tem o peso maior é a caridade moral. Então é necessário que tenhamos essas reflexões. É necessário que busquemos qual é o verdadeiro sentido de ser um homem ou uma mulher de bem. José Carlos de Luca, já estamos finalizando. José Carlos de Luca, ele conta um relato de um amigo dele, que era um líder religioso. Não vamos mencionar de qual religião esse amigo dele era, mas esse amigo dele, que era muito próximo a ele, visitava um presídio, e aí ele era um orador excelente, levava a palavra de Deus de maneira exemplar, até que um dia ele relata para José Carlos de Luca que havia um homem lá, né, que estava recluso, que ele falou assim: olha, o Senhor conseguiu me tocar, o Senhor conseguiu me comover, eu realmente reconheço os meus erros e eu quero mudar, mas a minha família, ela está muito necessitada. Será que o Senhor poderia levar uma cesta básica para minha esposa e para meu filho que está passando por um momento de grande dificuldade? E aí aquele líder religioso falou assim: Deus há de prover o que sua família necessita. E aí ele foi embora, e depois de um tempo ele retorna, e aquele homem
vira para ele e fala assim: o senhor é um falso profeta. O meu filho já desencarnou pelas drogas e o senhor não pôde nos ajudar. E aí esse amigo, né, de De Luca, ele fala que nesse momento ele reconheceu que, apesar de levar a palavra de Deus de maneira excelente, né, de maneira exemplar, ele realmente se sentiu e se enxergou como um falso profeta, porque ele não foi capaz de praticar a caridade material que naquele momento era mais necessária. Por isso eu quero finalizar com o seguinte pensamento: a pergunta que devemos nos fazer hoje não é quem é o meu próximo, e sim se hoje eu me tornei o próximo de alguém. Que Jesus nos ilumine, nos fortaleça, e boa semana a todos.